sobre, impulsionado aí pelo Espírito Santo, nós recebemos esta palavra no dia de hoje, e eu acredito que Deus tem uma palavra para alguém aqui nesta noite, vai falar com alguém aqui nesta noite. Então redobre a sua atenção neste momento para a palavra que nós iremos meditar no texto, na abertura deste culto que nós lemos no livro do Gênesis, não na ordem cronológica, mas é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 22, concernente aqui a um texto bastante conhecido, que nos relata o momento em que Abraão foi provado por Deus. E nós queremos fazer menção apenas no verso de número 14, que é o versículo que nos chamou a atenção. Tanto é também que nós estamos hoje na primeira noite desta quarta da vitória, dando início a esta campanha que traz esse tema, campanha da providência, em busca da intimidade com Deus. E é por isso que nós estamos escolhendo este versículo. Eu quero reler juntamente com a igreja irá nos acompanhar, Gênesis capítulo de número 22, o verso de número 14, nos diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Ou seja, Jeová Jiré, o Deus da providência. Eu quero dizer para todos que Ele está aqui nesta noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Quem precisa nessa noite de uma providência de Deus? Eu sou o primeiro. E quem crê nesta noite que Deus já entrou com providência na sua vida? Todos nós conhecemos um pouquinho a história de Abraão. Abraão, que nesta ocasião aqui, já com seu filho Isaac, talvez com a idade de 16 ou 17 anos aproximadamente, ele é chamado por Deus. E Deus chama Abraão e prova a Abraão. Nós sabemos que Isaac é o filho da promessa, é o filho da velhice de Abraão com Sara ou Sarai. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus para ter um filho, Abraão tinha aproximadamente 90 anos de idade. Tanto Abraão como Sara eram ambos avançados em idade. Sara não podia gerar, era estéril. Mas Deus chega para Abraão e faz uma promessa. No livro dos Gênesis, capítulo de número 15, do versículo 1 ao verso de número 6, 7, nós vamos ver ali um diálogo, uma conversa entre Deus e Abraão, entre Abraão e Deus. Abraão que estava desanimado, embora Abraão tinha sonhos, embora Abraão era o pai da fé, embora Abraão
tinha um herdeiro. E ele estava preocupado, talvez pensando em passar toda a sua herança após ele morrer para o seu servo chamado Damasceno Eliezer. Só que Deus, conhecendo o intento, o propósito, o pensamento do coração de Abraão, chega nele e começa a animá-lo, dizendo: Abraão, eu sou contigo, sou o teu escudo, Abraão, sou o teu grandíssimo galardão. E Abraão diz a Deus a seguinte maneira: Senhor, se tu és comigo, como está dizendo, eu não tenho filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, é o meu servo. Aí Deus chega a Abraão e diz: Abraão, eu vou te dar um filho. Ou seja, Deus faz uma promessa para Abraão. Esse que tu estás pensando que será o seu herdeiro, não é ele não, mas aquele que de tuas entranhas sair, vai ser o seu herdeiro. Em outras palavras, Deus estava literalmente dizendo assim: você vai ser pai, você vai gerar. Humanamente falando, não tinha condição nenhuma de Deus cumprir aquela promessa. Cientificamente falando, não tinha condição nenhuma de Deus operar aquele milagre. Mas quando foge da lógica do ser humano, do alcance da medicina, Deus ainda tem a solução e entra com providência e pode operar coisas grandes para a glória do nome dele. Porque Deus não depende de homem, Deus não depende de tempo, época, situação. Deus não depende de medicina, de ciência, de circunstância para agir, para operar. A própria Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Aleluia, Deus, ele não depende do homem. Ele precisa do homem, mas ele não depende do homem. Diferente. E para dar prova a Abraão que Deus havia de operar aquele milagre, Deus faz uma segunda promessa: Abraão, sai para fora, conta as estrelas, se és que pode contar, assim será a tua descendência. O que me chama a atenção aqui, que eu quero enfatizar para os irmãos, para as irmãs, é que muitas das vezes a providência de Deus para a nossa vida, ela requer às vezes um tempo. No caso de Abraão, a providência chegou na vida dele após 10 anos. Porque ele só pode gerar, pode ter Isaac com quase 100 anos de idade, segundo a Bíblia. Se com 90 já estava difícil, com 100 agora ficou complicado. Há um certo pregador que está brincando e diz assim: Deus, ele complica tudo, e depois ele descomplica, e depois ele explica por que ele complicou. Então veja bem, Deus, agora ele age na vida de Abraão. E a Bíblia diz no verso 6 de Gênesis 15, que quando Deus fez essas promessas para Abraão, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Aí nós vemos na Bíblia a primeira vez que nós vamos encontrar o verbo crer na Bíblia. Crer é sinônimo de fé, de confiança, e isso Abraão tinha muito em Deus. Ele acreditou no sobrenatural de Deus. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E eu abro um parênteses aqui, que muitas das vezes, baseado nesses textos da Bíblia, há muitos que constroem uma fé enganosa, dizendo
quem tem promessa de Deus não pode morrer. Não é verdade isso não, irmãos. É mentira. Nós vamos encontrar muitas pessoas na Bíblia que receberam uma promessa de Deus e morreram e não receberam a promessa. Abraão recebeu? Recebeu, mas ele permaneceu na palavra, permaneceu na presença de Deus, permaneceu invocando ao Senhor, permaneceu na promessa de Deus, confiando até o fim. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Por exemplo, teve um povo que saiu do Egito, Israel, com promessa de entrar em Canaã, mas não entraram. Por quê? Foram desobedientes a Deus no deserto. Aí Deus não cumpriu a sua palavra na vida desse povo, Israel que saiu do Egito. Morreram no deserto, sem receber a promessa de Deus, por causa da incredulidade. Diz a Bíblia, por causa da desobediência a Deus. Eu fecho parênteses, voltando aqui para a palavra. Agora Isaac nasceu. Isaac significa alegria, riso, nasceu. Abraão feliz, contente, alegre. Agora Deus chega para Abraão e diz: Abraão, dá-me o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e oferece a mim em holocausto. Há um lugar que eu vou te mostrar. Agora imagina a cabeça de Abraão, como que fica? Eu quero aproveitar este tempo que nós temos aqui para nós meditarmos um pouco nesta passagem. Eu quero falar nesta noite, dentro dessa campanha da providência em busca da intimidade com Deus, eu quero falar sobre 3 degraus da prova de Abraão. 3 degraus em que Abraão foi provado. O primeiro, está nítido aqui: Abraão, dá-me o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. O primeiro degrau em que Deus prova a Abraão é na renúncia. Irmãos, cá entre nós, como é difícil a gente renunciar. Renunciar aquilo que a gente mais gosta, renunciar aquilo que mais amamos, mais nos apegamos a Ele. Deus chega a Abraão e prova a Abraão neste primeiro degrau, chamado de degrau da renúncia. Às vezes, para Deus entrar com providência na minha vida, na sua vida, no meu lar, no seu lar, na sua família, às vezes é preciso renunciar a algumas coisas. Jesus disse: aquele que vem a mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Renúncia. Jesus falou para aquele mancebo rico: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Renúncia. Aquilo que mais o coração está apegado, aquilo que mais nós amamos. Porque renunciar aquilo que não nos serve, aquilo que talvez não nos interessa, aí é fácil. Mas a renúncia aqui é aquilo que mais você gosta, que mais você se apega. O que você precisa renunciar nessa noite? Talvez o seu tempo. Já foi falado aqui sobre o WhatsApp. Não que seja pecado, mas talvez o seu tempo que você fica nesse negócio. 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Renúncia. Renuncia a este negócio, porque Jesus quer falar contigo, quer falar com você na madrugada. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. E Deus está buscando muita gente de madrugada e não está encontrando, porque está preso nesse negócio. WhatsApp, Facebook, Instagram, seja o que
precisam renunciar à televisão. Outros precisam renunciar talvez o seu veículo de condução. Outros talvez precisam renunciar até mesmo a sua aparência. Ou seja, o tempo que você passa ali em frente do espelho, se embelezando, se preparando, não que isso seja errado, não seja não, mas talvez o tempo, muitas das vezes, nosso, para a demanda desta vida, está sendo maior do que pelas coisas de Deus. Oração, Bíblia, jejum, palavra, visita no lar, aleluia. Talvez nós estamos invertendo o valor. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus falou assim: meu servo, minha serva é tão facinho. Tudo que você se preocupa, você está pedindo, eu vou entrar com providência, eu vou acrescentar na sua vida. Se você buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. A renúncia é o primeiro fator aqui. É o primeiro degrau da prova de Abraão. Abraão, pega o teu filho. Quem? Teu único. A quem mais tu amas, oferece a mim em holocausto. Renúncia. O que você precisa renunciar nesta noite? Será que alguma coisa que você precisa negar, renunciar, abrir mão nesta noite, para Deus entrar com providência na tua vida, no teu lar, na tua família? Renuncia. Que grande vai ser a vitória do Senhor na sua vida. O segundo degrau da prova de Abraão aqui: obediência. Se você ler o texto com atenção, depois, se você quiser reler na sua casa, você vai observar que tudo quanto Deus mandou Abraão fazer, ele fez. Obediência. Ele passou pelo degrau da renúncia? Sim, passou. Agora está no segundo degrau, que é o degrau da obediência. Ele passou pelo degrau da obediência? Passou também. Ele obedeceu. Pegou seu filho, chamou alguns dos seus servos, preparou lá o jumento, preparou a lenha, preparou o fogo, preparou o cutelo, tudo certinho. E durante 3 dias e 3 noites saiu andando, conforme Deus lá havia lhe falado. Obedeceu, foi obediente a Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 15 que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender ou atentar é melhor do que gordura de carneiros. Tem muita gente fazendo sacrifício de tolo na igreja. Quer orar, 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 jejuar, 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 buscar, 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 monte, vigília, mas não é obediente à voz de Deus. Se Deus falar com ele: meu servo, não vai lá, não faça isso, não faça aquilo, ele muitas das vezes não é obediente à orientação do Espírito Santo de Deus. E quando o assunto vem para mim sobre amor, perdão, aí aperta mais a situação. Porque eu quero o perdão de Deus, e muitas das vezes eu tenho dificuldade para perdoar. Eu sei que Jesus me ama, que antes de eu nascer Ele me amou primeiro, mas às vezes tenho dificuldade em amar. Abraão passou pelo teste da obediência, saiu e foi para o lugar aonde Deus havia lhe falado, o Monte Moriá. E quando estava subindo no monte, agora Abraão ele vai ser testado ou provado no seu terceiro degrau. Sabe qual degrau que é esse? O degrau da fé. Por isso, irmãos, que é difícil falar de fé
sem mencionar o servo Abraão. Não tem como falar de fé em toda a Bíblia sem fazer menção de Abraão. Que Abraão é chamado na Bíblia de pai da fé. E você vai ver aqui agora, nesse último degrau, nesse terceiro degrau que eu quero concluir, o porquê que Abraão é o pai da fé. Primeiro lugar, Abraão, quando chega no monte, após 3 dias de caminhada, Monte Moriá, ele chega para todos os seus servos e fala assim: ficai aqui. Olha a expressão de Abraão. Você sabia que muitas das vezes você conhece aquele que tem fé em Deus, seja está na prova ou não, somente através da sua expressão, do seu falar? Olha a expressão de Abraão: ficai-vos aqui, que eu e o moço subiremos para adorar a Deus, ou adoraremos, e após ter adorado, sabe o que ele disse? Desceremos. Fé. O que é a fé? Hebreus 11:1 define fé como o invisível. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a prova, certeza daquilo que se espera. Em outras palavras, fé. Eu não estou vendo, eu creio que eu vou receber. Tenho certeza que o meu milagre está chegando aí. Aleluia a Deus. Tenho certeza na providência de Deus na minha vida. Fé é a convicção, é a certeza daquilo que você espera. Você está esperando uma providência nesta noite? Nessa noite, está esperando uma providência? Está esperando uma causa, uma resposta, uma vitória nesta noite? Creia que a providência do Senhor chegou para a tua vida hoje. Aleluia! Grande será a sua alegria, vai ser a sua vitória nesta noite. Você crê? Aleluia! Aí Abraão subiu. No meio do caminho, seu filho Isaac, atento a tudo, fala: meu pai. Pois não, meu filho. Ó, pai, é o seguinte, estou vendo tudo aqui, tudo certinho. Até agora estão fazendo tudo certinho. Mas eu acho que está faltando um negócio aqui, pai. Eu estou preocupado com isso. Pai, eu estou vendo a lenha. Estou vendo o cutelo para imolar o holocausto. Até o fogo eu estou observando que está aqui, pai. Não está faltando nada não, meu pai. Aí ele faz aquela famosa pergunta: cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê, pai? Sabe o coraçãozinho dele? O meu pai, cadê? Não esqueceu de nada não, pai? Esqueci não. Deus proverá para si o cordeiro. Vai prover para mim? Vai. Deus proverá para si o cordeiro. E foram. Prepararam o altar. Prepararam a lenha, colocaram em ordem sobre o holocausto. Agora chegou a vez do Isaac. Deita Isaac sobre o altar. Provavelmente amarra Isaac sobre o altar. Isaac ali olhando para o seu pai. Quem sabe com os seus olhos coberto de lágrimas, quem sabe Abraão também suspirando, mas crendo na promessa de Deus. Não, isso aqui é meu filho da promessa. Deus me deu para meu gozo, para a minha alegria, meu e da minha esposa Isaac, é a minha alegria, é a minha promessa. Até difícil imaginar o que se passava na cabeça de ambos ali, enquanto estavam preparando todo aquele holocausto para ofertar a Deus.
Mas em Hebreus, capítulo de número 11, no verso de número 17, está escrito assim: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. O verso 18 conclui dizendo: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso até dos mortos ressuscitar. Aleluia, Jesus. Que fé é essa, igreja? Que fé é essa, Abraão? Que negócio é esse? O que se passava na cabeça de Abraão, agarrando Isaque, colocando ali, pegando no colo, deitando ele sobre o holocausto, olhando para ele, levantando a mão, e na mente dele, na fé dele, falou: não, ele é meu filho da promessa. Deus falou: em Isaque será bendita toda a descendência. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer, vou renunciar, vou obedecer, vou ter fé agora. Sabe por quê? Porque se eu imolar ele agora, ele vai pegar fogo, vai virar cinza. Eu vou orar porque eu creio que dos mortos Deus vai ressuscitar. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Abraão estava passando agora no teste da fé, no degrau da fé. Tem fé aí, minha irmã? Tem fé aí, meu irmão? Tem fé aí, igreja? Você quer que Deus ainda opera milagre, opera sobrenatural em nosso meio? Ou será que você é que nem Tomé? Tem que trazer, né, Mancebo, um negócio aqui, mostrar uma pedra quase desse tamanho para todo mundo ver, porque tem muita gente que está assim na igreja hoje. Se não vê, não creio. Tem que crer para ver. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aleluia. Você tem fé aí? Quando Abraão foi imolá-lo, aí a voz do Senhor bradou: Abraão, não faça tal, porque agora eu sei que tu temes Isaque, e não negasse o teu filho, o teu único filho Isaque. E apareceu lá preso no arbusto um cordeiro, a qual Abraão ofereceu a Deus e chamou aquele lugar Deus proverá. Quem precisa de uma providência? Aleluia a Deus. Em nome de Jesus. Deus proverá para você nesta noite. A providência de Deus vai chegar para o teu lar, para a tua vida nesta noite. Você crê? Aleluia a Deus. Eu quero chamar você para orar. Eduardo vai me ajudar com a imposição de mãos. Você que tem uma causa, você que precisa de um milagre, de uma vitória, de uma bênção, de uma providência nesta noite. Você que precisa de uma vitória, de uma resposta. Você que precisa que Deus entre com providência na sua saúde, na sua vida financeira, no seu lar, na sua família, em uma causa que está lá na gaveta, nos advogados, na mão do juiz. Você que precisa de uma providência, uma porta aberta nesta noite, no seu matrimônio, na vida do seu marido ou da sua esposa, e crê que nós vamos fazer esta oração e Deus vai entrar com providência na sua vida. Então venha aqui na frente já com fé. Se for preciso renunciar, você vai renunciar nesta noite e vai se dedicar mais ao Senhor em oração, em leitura da palavra, em jejum, até Deus te dar a tua vitória. Se for preciso você obedecer, obedeça mais. Se for preciso você crer, creia na vitória do Senhor nesta noite. Glória, aleluia. Mas alguém pode falar: irmão, meu problema está difícil, é impossível, não tem mais jeito. Está mais difícil do que o problema de Abraão? Que teve um filho na sua velhice, depois de ter um filho, Deus manda oferecer ele em holocausto. Ele fez tudo o que Deus lhe falou, e Deus entrou com providência e deu uma vitória na vida dele. Está mais difícil do que Lázaro, morto de 4 dias? Está mais difícil? Em estado de decomposição, Eduardo.
E Deus entrou com providência naquela aldeia da Betânia e ressuscitou o homem, irmão Valdemir. E alguém disse: Senhor, cheira mal. Faz isso não, Senhor, tira a pedra não. Aí Deus falou: não te disse, Maria. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê nesta noite? Então começa a tirar a pedra da incredulidade para receber a tua vitória, para receber o seu milagre. Pode adorar. E pode descer, Eduardo, vai orar. Rosângela, ajuda aqui, Rosângela. Aleluia. Vai receber daí, o irmão está colocando as mãos sobre você. E assim que ele terminar de orar por você, volta para o seu lugar, glorificando, exaltando ao Senhor, crendo na providência, no milagre do Senhor para a sua vida. Vai receber daí a sua vitória, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Valdemir, me ajudar aqui, Valdemir. Começa aí de trás, aí nesses bolsos aí. Aleluia, vai receber daí, vai adorando. Deus está entrando com providência nesta noite em nosso meio. Está entrando com providência no teu lar, na tua família, na tua vida financeira. Está abrindo portas nesta noite. Creia na providência do Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Oh, Pai amado, Pai santo. Depois de 4